Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. Prontos para mais uma aula de indicadores? Então vamos lá. O tema dessa aula é metodologia de desenvolvimento de indicadores, ok? Vamos ver novamente a figura da pirâmide de indicadores. Os dados primários são obtidos de forma qualitativa ou quantitativa. São necessários métodos analíticos para sua obtenção, ou em laboratório, como no caso de qualidade da água, ou em relatórios oficiais, como por exemplo acidentes com motos. Passando para o nível superior da pirâmide, vemos que precisamos analisar os dados que coletamos e decidir quais são mais significativos para podermos usar. Assim, vamos para a fase de processamento dos dados. Vamos transformá-los em informação. Precisamos agregar as informações para cada critério. Por exemplo, para o critério educação, agregaremos informações sobre matrícula, evasão, diplomação, etc. Depois, juntaremos os critérios em dimensões. Às vezes, precisamos fazer um tratamento estatístico dos resultados para definirmos os limites e a ponderação. Essas são etapas importantes para a construção dos indicadores. Muito bem, vamos ver mais de perto os limites. São eles que transformam a unidade dos dados em números de 0 a 1 ou de 0 a 100, dependendo do tipo do indicador que vocês querem criar. Para a definição dos limites, precisamos primeiramente atender à legislação. Por exemplo, por lei, todas as crianças de 4 anos precisam estar matriculadas na escola. Então, o limite 100 será atingido se o município tiver todas as crianças dessa faixa matriculadas na escola. O limite 0, se nenhuma criança for matriculada. Os limites também podem ser definidos por norma técnica ou por literatura científica. Quando não há parâmetros para se basear, podemos pegar uma média dos 5 melhores índices para definir como limite superior. Por exemplo, a melhor situação para acidentes com moto seria não ter acidentes, nunca. Mas não podemos colocar esse limite porque é impossível. Então, procuramos o número de acidentes em vários países e a média dos 5 menores números será definido como nosso limite superior. Para considerar como limite inferior, pegamos os piores casos e destes deixamos de lado os 2,5% piores. Com relação à ponderação, também temos algumas formas de atribuir. Vamos ver nos slides. A ponderação é a importância que o subindicador tem no resultado final do indicador. Pode ser definido por literatura, por experiência própria, por consulta a especialistas ou por análise estatística. E para ficar mais claro, vamos também ver um exemplo no slide. Vamos então pegar o indicador de qualidade socioambiental urbana, o ICSAL. No universo humano, lá na dimensão de infraestrutura e serviços, o indicador de saneamento básico. O indicador de qualidade de saneamento básico urbano é formado pelos subindicadores: indicador de qualidade de abastecimento de água, indicador de qualidade de esgotamento sanitário, indicador de qualidade de manejo de resíduos sólidos e indicador de qualidade de drenagem. Cada um desses, por sua vez, é formado por vários dados ou variáveis. Percebam que cada um dos dados tem uma unidade diferente. Por exemplo, tarifa média de água é dada em reais por metro cúbico, consumo médio em litros por habitante por dia. Índices de atendimento ou de perdas em porcentagem. Duração média de paralisações em horas e o índice de conformidade também em porcentagem. Então é necessário que esses dados todos sejam padronizados e essas unidades sejam transformadas em números adimensionais. Para fazer isso, atribuímos então os limites inferior igual a 0 e superior igual a 100. Por exemplo, para o índice de atendimento urbano, iremos considerar 100 se 100% da população estiver atendida e 0 se 0% da população for atendida. Para o índice de perdas na distribuição, essa relação é inversa. O limite superior de 100 será para 0 de perdas na distribuição e o limite 0 será para 100% de perdas. Para esse caso, não foi feita ponderação para nenhum dado em especial. Foi feita a média aritmética de todos os dados. Muito bem!
Em nosso exemplo, chegamos aos subindicadores do universo humano e do universo ambiental. E agora, como vamos fazer para juntar e formar o nosso ICSAL? 50% em cada universo ou um pouco mais em um e menos no outro? Vamos ver novamente o organograma do ICSAL e uma tabela de valores com ponderações aos universos. Depois de fazer a ponderação de cada indicador, é necessário fazer a ponderação de cada dimensão e depois a ponderação de cada universo. Nessa tabela, nós vemos os diferentes pesos para o ICSAL. Na primeira coluna, 50% para cada universo, humano e ambiental. Na coluna do lado, 40% para o universo humano, 60% para o universo ambiental e assim sucessivamente. As diferentes localidades estão com cores diferentes, porque aquelas que estão em vermelho são as que diminuem quando os pesos são diferentes. As que estão em verde são aquelas que aumentam o valor do ICSAL para os diferentes pesos. E assim, então, a gente deve escolher aquele que nos dá a melhor opção. Neste caso, a melhor opção é a média, ou seja, a coluna do meio. 30% para o universo humano e 70% para o universo ambiental. Muito bem! E agora que você já sabe como pode ser criado o indicador, a atividade de hoje é essa. Mas calma, não será como no exemplo. Esse exemplo é complexo, esse indicador é parte da minha tese de doutorado e eu levei 4 anos para desenvolver. E na disciplina você tem só algumas horas, certo? Então a atividade consiste em fazer uma busca no banco de dados do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Lá você vai procurar alguma variável e fazer um indicador para essa variável por habitante. A conta matemática é bem simples, é só uma divisão. O mais complicado é fazer a busca no banco de dados do IPARDES. Então, na sequência, eu vou mostrar para você um tutorial de como se faz isso. No material que eu mandei também tem o passo a passo. Estamos aqui no site do IPARDES. Aqui em Estatística, Pesquisas e Estudos, se nós clicarmos, na primeira opção, Base de Dados do Estado, já é a nossa opção de pesquisa. Então, ele mostra essa página e nós vamos em Iniciar Consulta. Ele nos direciona, então, para essa página, que é realmente a página de pesquisa do IPARDES. Aqui nós vamos selecionar as nossas variáveis. Eu vou selecionar aqui em L a variável leitos hospitalares, mas cada um de vocês vai pegar uma variável diferente, ok? Não vale mais essa de leitos hospitalares. Então, vou fazer aqui para mostrar para vocês. Então, essa primeira opção, leitos hospitalares total, de 2005 até 2019, eu preciso clicar nessa opção. E aqui no canto esquerdo tem o botão de OK. Essa variável fica selecionada e eu preciso fazer o meu indicador dessa variável com a população, né? Quantos leitos hospitalares por 100 mil habitantes. Então, eu preciso adicionar uma variável e essa minha variável que vai ser adicionada está aqui na letra P, que é população. Aqui, o IPARDES abre uma série de variáveis população. Nós vamos pegar inicialmente a população censitária. Quando a gente clica nessa opção, nós vemos que a população censitária é de 10 em 10 anos, né? Com exceção aqui de 91 que foi atrasado, mas a gente tem aqui a população de 2000 e 2010. Nós não temos toda a população do período de 2000 a 2010. Mas nós vamos clicar nessa opção de população total e dar um OK para ela ficar gravada. Depois, nós vamos novamente em adicionar, novamente em P, e novamente nós vamos pegar uma população, mas agora vai ser a população contagem. Porque o IPARDES faz entre os 10 anos, ele sempre faz uma contagem. Então, olha, em 96 ele fez, em 2007 também. Então, a população de 2007, ela vai estar aqui nessa contagem.
Então, selecionamos o Contagem, damos um OK novamente. E a população que está intermediária entre 2001 e 2006, e de 2008 até 2009 e depois de 2011. Nós vamos de novo no adicionar, nós vamos de novo no P de população, e agora nós vamos selecionar a população estimada. Tá? O IBGE faz estimativas de população, então aqui a gente realmente vai ter os intervalos que a gente não tinha naqueles outros, de censitário e de contagem. Então, selecionamos população estimada e, novamente, um OK. Dessa forma, a gente consegue fechar a variável população e a outra variável que vocês escolheram. Em seguida, nós vamos selecionar as localidades e, como já disse lá no material, vocês precisam selecionar o Morama e mais 3 municípios. Então, aqui nesse sinal de mais, né, que está na frente de todos os municípios, ele vai abrir uma caixinha em que a gente pode ver todos os municípios do Paraná. Nesses todos os municípios, vocês vão selecionar o Moarama, que está aqui embaixo, e mais 3 cidades, ok? Eu vou selecionar aqui também Santa Fé, por exemplo. E vocês vão selecionar outras cidades. Não vou fazer todos para não ficar um vídeo muito grande, então, ok. Quando a gente der um OK, ele retorna para aquela tela de pesquisa e ele aparece aqui as localidades que foram selecionadas. No meu caso, só tem essas 2, mas vocês vão selecionar aqui 4 cidades, ok? O Moarama e outras 3. E agora a gente vai em seleção do período. Nós vamos selecionar, nós vamos selecionar o período de 2000 até 2019. Então, seleção, né, dos anos em azul, OK, já está aqui do lado. E fazendo isso, ele retorna, então, na página inicial, já para fazer o download dos resultados. Olhem aqui se vocês estão com as variáveis corretas, as localidades corretas e os períodos corretos. Se tiver alguma coisa que vocês não queiram, vocês têm que clicar, deixar em azul, e aqui nesse lado tem remover. Tá? Vocês podem fazer isso também, caso vocês tenham colocado aqui alguma variável, localidade ou período que vocês não querem. Então, aqui, download do resultado, vocês vão clicar e aí, automaticamente, o IPARDS já vai gravar para vocês, olha aqui no canto esquerdo inferior, um arquivo do tipo XLS com aquilo que vocês pesquisaram. Essa daqui, então, é a planilha que a gente recebe como produto do IPARDS. Nós precisamos organizar, porque nessa primeira linha nós temos a população estimada, mas não tem o ano 2000, 2007 e 2010. Porque o ano 2000 e 2010 estão aqui na população censitária e o ano de 2007 está aqui na população contagem. Então, nós vamos tirar essas populações dos locais onde elas estão e vamos colocar todas na mesma linha, para que a gente tenha naquela primeira linha uma linha só de população. E aí a gente troca esse nome também. Certo? Podemos, então, inclusive, excluir essas linhas que agora não tem mais nada nelas. Da mesma forma, vamos organizar as outras cidades. Eu vou inserir uma linha aqui em cima para ter aqui nessa linha o indicador que eu estou calculando. Então, eu tenho o indicador de Santa Fé e depois terei também das outras cidades. Vou colocar aqui a fórmula para vocês verem como é que faz. Nós precisamos de um indicador que nos indique leitos hospitalares sobre a população. Então, nesta célula que está exatamente embaixo dos leitos e da população do ano 2005, nós vamos inserir a fórmula igual leitos, a gente clica então na célula dos leitos, dividido pela população, e ainda precisamos fazer vezes 100 mil habitantes. Percebam que a fórmula fica aqui na célula, onde ela está sendo inserida, mas também aqui em cima, para a gente poder ter uma visualização melhor. Dando Enter, o Excel faz essa fórmula. Para copiar,
Com o cursor, chegamos perto desse quadrado preto, e quando o cursor vira um sinal de mais, a gente pode arrastar, porque ele está, então, copiando a fórmula e fazendo essa fórmula em todas as outras células. Se vocês tiverem na planilha de vocês esse traço, coloquem o 0, porque senão o Excel não vai entender quando for fazer a fórmula. E agora, então, podemos completar, certo? Então, nós teremos uma linha de indicador para uma cidade, da mesma forma serão feitas para as outras cidades, e vocês com isso conseguem fazer a comparação entre as duas cidades desse indicador que vocês acabaram de calcular, certo? Organizem então a planilha de vocês, coloquem as considerações no Word. Se vocês não souberem mexer no Excel, não tem problema. Pode fazer na mão com uma calculadora, observando a fórmula, ok? Mandem para mim em PDF até a data limite de 3 de julho e se tiverem dúvidas, vão postando que eu vou respondendo, ok? Mantenham sempre o contato. Esse era o conteúdo para a aula de hoje. Treinem, fuçem na base de dados do IPARDS, ali tem um universo para pesquisas com indicadores. Podem tentar escrever artigos, podem tentar fazer pesquisas, é muito, muito interessante, certo? Então, finalizo por aqui com o desejo de dias melhores a todos e até o próximo vídeo na semana que vem.